para si que nos sintoniza e que está conosco aqui também na Novo Tempo, ou na RCS. Mais uma vez, bem-vindo ao programa Vamos Falar de Saúde. No programa de hoje teremos um tema algo diferente e também um convidado muito especial, como todos aqueles que convidamos para este programa. Hoje teremos connosco o Filipe Arvelos. Ele tem 29 anos, é chefe de cozinha vegetariana e gosta imenso da natureza, gosta muito de desporto, tudo que tem a ver com natureza, viajar, pois o Filipe, que teve a sua formação na Suécia, numa escola chamada Vägchef Scandinavia, em Ekbyholm, Suécia, teve uma grande aventura. No seu retorno a Portugal, ele decidiu não vir de avião, nem de barco, ele decidiu vir de bicicleta. E fez uma aventura de bicicleta, demorou 49 dias, desde Ekbyholm, na Suécia, até Lisboa, tendo chegado ao nosso país no dia 12 de novembro. Filipe, muito bem-vindo e obrigado por estar connosco. Queria-te perguntar desde já qual foi a ideia, qual foi a motivação para fazer esta viagem de bicicleta, esta aventura. Olá, antes de mais obrigado pela oportunidade de estar aqui e de contar a minha história. É um privilégio muito grande. Para responder à pergunta, eu penso que a maior motivação para esta minha viagem foi relacionada com o facto de eu ter uma dieta vegetariana já há quase 8 anos e eu queria testar se essa dieta seria a indicada para fazer algo desta dimensão e de alguma forma também poder partilhar isso com as pessoas, que é um tema bastante falado hoje em dia, e eu queria mostrar que com um estilo de vida saudável, com uma dieta equilibrada 100% vegetariana, seria possível fazer 4.000 quilómetros e ir de bicicleta desde a Suécia até Portugal. Muito bem. Então, na prática, foi um teste ao estilo de vida que tu assumiste, que tu quiseste ter, não é? Conta-nos então um pouco como é que foi essa experiência. Eu imagino que não faltaram peripécias aí pelo caminho, não é? Queres nos contar algumas dessas experiências que foste adquirindo ao longo desses 49 dias, não é? Sim, claro. Realmente há montes de coisas que eu poderia contar, desde sítios onde acampei, animais selvagens com os quais me encontrei ao longo da viagem, pequenas aventuras que tive por confiar a 100% no mapa e depois ir dar um beco sem saída. Mas acho que tenho assim 3 histórias que posso contar que são bastante interessantes. A primeira foi talvez o primeiro desafio que eu tive nesta viagem, e ela ocorreu antes da viagem ter começado. Ora, eu tinha uma bicicleta em segunda mão que estava a usar para ir para o trabalho quando estava a morar em Estocolmo, na Suécia, antes de decidir fazer isto. E achei por bem que deveria comprar uma bicicleta nova para fazer esta viagem, pois achava que a antiga não iria aguentar tantos quilómetros. E então eu fui comprar a minha bicicleta nova num fim de semana e eu iria arrancar numa quarta-feira, porque ainda tinha que trabalhar na segunda e na terça. E então na segunda-feira fui de bicicleta para o trabalho com a minha bicicleta nova, como fiz durante todo o verão na minha bicicleta antiga. Estacionei a bicicleta no sítio onde estacionava sempre, com os cadeados, tudo como era normal. Comecei a trabalhar às 7h30 da manhã. Por volta do meio-dia tive que ir à rua e quando fui à rua fiquei espantado porque percebi que a minha bicicleta não estava lá. Ou seja, a bicicleta tinha sido roubada
e eu não a tinha há mais de 2 dias. Ou seja, foi assim o primeiro desafio a sério com que eu me deparei e ainda a viagem nem tinha começado. Felizmente, com um grande apoio da minha família, eles conseguiram me tranquilizar e dar força e coragem para tentar ultrapassar isto da melhor forma, e até disseram que se fosse preciso ajudavam-me a comprar uma bicicleta nova. Felizmente isso não foi necessário, porque graças a um seguro de habitação que eu tinha, eu consegui reaver o dinheiro da bicicleta, da compra da bicicleta, e consegui comprar uma outra bicicleta exatamente na mesma loja, exatamente igual àquela que tinha comprado antes, e foi essa que depois usei para fazer a viagem. Mas foi sem dúvida o primeiro teste de muitos, ainda antes da viagem ter começado. A segunda história que posso contar foi mais ou menos a meio da minha viagem. Eu estava mais ou menos a meio de França, e estava a ter um dia muito difícil. Havia dias fáceis e havia dias muito difíceis. E nesse dia eu estava cansado, tinha uma dor no joelho, muito desconfortável, ainda me faltavam fazer cerca de 40 quilómetros e estava perto de anoitecer. E penso que tinha apanhado alguma chuva nesse dia também. E faltavam-me mesmo as forças, faltava uma força de vontade para continuar e conseguir terminar aquele dia, o percurso daquele dia. E quando me faltavam as forças, eu pedia ajuda, eu pedia por mais força para que conseguisse ultrapassar, fosse qual fosse o desafio que tivesse à minha frente. E nesse caso específico, nesse dia, quando eu pedi ajuda e pedi por mais forças, passado pouco tempo cruzei caminho com um jovem que vinha a caminhar desde Portugal, desde Lisboa até Paris. Tinha 3 meses de viagem já às costas, e foi um encontro espetacular. Ficámos a falar durante horas, foi uma recarga de energia, e depois da partilha de emoções que nós tivemos e de histórias das nossas viagens, eu senti-me revitalizado para poder continuar e ultrapassar os 40 quilómetros que ainda tinha à minha frente. Por último, uma terceira história, foi um acontecimento muito engraçado. Não sei se sabem, mas muitos pássaros que comem nozes, eles apanham as nozes, voam até muito alto e depois largam a noz para que ela caia numa superfície dura, para que ela se parta, para que eles depois possam então comer o miolo da noz. Eu já sabia disto, tinha visto num documentário de vida selvagem na televisão, mas nunca tinha visto isto a acontecer. E reparei, quando estava na Alemanha, que os corvos faziam isto. E o mais engraçado foi que uma vez, numa estrada agrícola, uma estrada de alcatrão de acesso a campos agrícolas, por onde eu estava a pedalar, no meio de campos agrícolas, ou seja, não havia nenhumas árvores à minha volta, e eu vou pedalar muito bem e de repente senti um impacto de qualquer coisa no meu capacete. E percebi que era uma noz, e percebi que tinha sido um corvo que tinha largado a noz para tentar que ela se partisse, mas ela, em vez de acertar no alcatrão, acertou-me na cabeça. Por isso foi muito engraçado, e foi ainda bem que estava a usar o capacete. Sem dúvida, muito engraçado. Uma bicicleta, quase que ficaste sem bicicleta para fazer a viagem, depois um encontro com alguém no sentido inverso, num momento providencial, não é? Alguém que estava a partilhar a mesma experiência, e depois uma noz na cabeça, solta por um corpo. Sem dúvida, as peripécias que davam um livro, não é? Filipe, houve momentos em que sentiste que era perigoso aquilo que estavas a fazer? Sentiste de alguma maneira a tua vida, algum tipo de risco acrescido? Certamente que tiveste problemas pelo caminho também, não? Sim, em termos de perigo e de
de risco para a minha vida, nunca senti assim nada muito grave. Sempre me senti protegido, mesmo eu durante a minha viagem, a maior parte das noites estive a acampar, e a maior parte dos sítios onde acampei foi acampamento selvagem, ou seja, eu não ia propriamente para um parque de campismo, mas simplesmente encontrava um sítio que eu achava seguro e onde não iria incomodar ninguém, onde pudesse simplesmente montar a minha tenda, passar uma noite e seguir viagem no dia seguinte, logo de manhã cedo. Mas houve, de certo, algumas alturas em que não me senti tão à vontade para o fazer. Penso que o que custou mais foi mudar um pouco a minha maneira de ver as coisas e pensar que muitas das vezes é mais o nosso medo que provoca esta reação de pouca segurança, ou seja, nós acabamos por, se calhar, fazer histórias nas nossas cabeças, porque quando eu realmente percebi que o que eu estava a fazer não iria afetar ninguém, então eu também percebi que muitas das vezes, se as pessoas se aproximavam para vir falar comigo, não queria dizer que me fossem mandar embora daquele sítio, mas muitas das vezes estavam curiosas por o que eu estava a fazer e só queriam era saber mais da minha história, e todas elas apelavam à minha coragem e força de vontade para o fazer, e então nunca tive assim nenhum problema sério. Houve sim uma história na Alemanha, que foi a primeira vez que acampei à selvagem na Alemanha. Eu ainda tinha muito presente esses medos ou essas histórias que nós temos na nossa cabeça, e foi um dia complicado também, muita chuva, acabei o dia já de noite, fui rejeitado nos 3 parques de campismo perto da área onde eu estava a planear pernoitar, e foi por isso que decidi acampar à selvagem, porque não tinha vontade nem energia para continuar a pedalar para mais longe. E então encontrei um sítio debaixo de uma ponte pedestre, montei a minha tenda, e pouco depois de acabar de montar a tenda comecei a ouvir passos em cima da ponte, e a minha primeira reação foi ficar quieto e tentar passar despercebido, tentar que aquela pessoa não me encontrasse. Foi o que aconteceu. A pessoa andou ali com uma lanterna a apontar para os arbustos, a apontar para as árvores, a apontar para todo o lado menos para a ponte. E até hoje eu não sei, quem sabe até seria uma pessoa que me queria ajudar e que me poderia oferecer casa, uma cama ou até mesmo um sítio no quintal dela para eu montar a minha tenda para estar mais confortável. Mas para todos os efeitos, naquela altura foi o medo que me dominou, e foi a minha reação, foi ficar quieto para não ser descoberto. Não fui descoberto, passei uma noite um pouco menos tranquila, mas no dia a seguir acordei com energia suficiente para continuar a pedalar, e correu tudo bem no final de contas, por isso não me posso deixar. Eu imagino que deves ter, de facto, estado com muitas pessoas, não é, que ao longo do percurso, e é interessante que eles mostravam sobretudo curiosidade na tua experiência, não é? Foste fazendo boas amizades, bons contactos com muitas pessoas. Agora, uma pergunta, falaste sobre os pensamentos, sobre a mente, o que é que tu pensavas? Como é que ocupava a tua mente enquanto ias viajando tantas horas, no que é que tu pensavas? É uma pergunta muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa um pouco, não digo solitária, mas que se dá bem na solidão. Eu brincava muito sozinho quando era criança e nunca fui muito dependente para estar bem ou para me divertir. E então sempre achei, quando estava a planear esta viagem, que não iria ter dificuldades em lidar com a solidão e até com o silêncio. Mas realmente depois, quando se começa a viajar e se passam horas e horas na estrada sozinho, muitas das vezes sem ver ninguém, sempre a pedalar, torna-se um pouco mais difícil de superar
ou de lidar com essa solidão e com esse silêncio. Eu acho que aquilo que eu ocupava mais a minha cabeça, pelo menos no início, eu fazia planos do dia seguinte ou do próprio dia, ou de certas coisas que precisava de comprar porque estava a acabar e mais relacionado com comida e alguns mantimentos. E depois, eventualmente, tornou-se mais relaxado nesse aspecto de planeamento, porque tornou-se mais rotineiro. E então, muitas das vezes, eu acabava por fazer pequenas frases, textos ou até músicas, canções na minha cabeça, que depois, muitas das vezes, ia cantarolando ou dizendo para mim próprio enquanto ia a pedalar. Foi um processo de criação muito interessante. Muito bem. Filipe, durante este percurso, já disseste que não tiveste momentos perigosos, assim, praticamente as coisas foram seguras, não é? Sei que também tinhas um sistema de contacto com a tua família, não é? Para aumentar o nível de segurança e também tranquilizar os teus familiares, não é? Era um chipzinho, não é? Era um dispositivo tipo um tracker de GPS que funcionava a pilhas, então eu não tinha que recarregar, tive sempre bateria durante toda a viagem e com um simples pressionar de um botão eu conseguia enviar uma mensagem pré-definida para uma lista de contactos de e-mails que eu defini antes de começar a viagem, que tinha o texto da mensagem e juntamente ia a minha localização. Então, muitas das vezes, quando eu não tinha pouca bateria nos telemóveis ou não tinha rede de telemóvel, conseguia usar esse dispositivo para partilhar com a minha família a minha localização e era assim o nosso combinado. Se eles recebessem aquela mensagem, já sabiam que eu estava bem e conseguiam ver onde é que eu estava. Principalmente ao final do dia eu enviava sempre e assim eles até conseguiam saber onde é que eu iria passar a noite. Muito bem. Tudo bem planeado, tudo bem organizado, muito bem. Filipe, eu imagino que o momento áureo em termos de realização, de emoção, foi aquela chegada ali no Rossio, não é? No Rossio não, no Terreiro do Paço, não é? Sim, eu penso que sim, mas o momento em que eu cruzei a fronteira de Portugal também foi ali uma explosão de emoções muito grande, que eu nem estava à espera. Eu sempre achei que a chegada a Lisboa fosse realmente aquele momento em que eu iria sentir mais que tinha conseguido, mas ao chegar à fronteira e ao cruzar a fronteira e sentir que já estava no meu país, também foi um momento muito, muito importante para mim em toda a viagem. Então, ver a placa Portugal com as estrelas. Exatamente. Ok, esse foi um momento forte, deu-te a sensação de que estavas em casa, não é? Sim, sem dúvida que sim. Queres destacar algum outro momento em que te sentiste particularmente feliz, emocionado, além desses dois momentos? O momento em que entraste em Portugal e o momento que chegaste a Lisboa? Sim. Para além do momento que já falei antes, quando conheci aquele viajante, nesse momento também me senti realmente muito feliz. Penso que acontecia quase todos os dias, quando ao final de um dia mais difícil, ou todos os dias tinham pequenos desafios, não é? E então havia sempre uma altura em que quando eu superava esse desafio conseguia apreciar melhor aquilo que estava a ver, ou então era prendado com algo que me trazia essa felicidade. E muitas das vezes bastava subir uma montanha que me estava a custar imenso, mas depois chegava lá acima e tinha uma vista fantástica do pôr do sol. Ou então estar um dia de chuva imenso, mas quando a chuva passava, então eu chegava a um sítio que era uma floresta com um lago extremamente bonito e era o sítio onde eu iria acampar. Muitas das vezes um dia complicado em que eu já chegava de noite, mas depois tinha a sorte de ver uma lua cheia espetacular. E todas essas pequenas coisas, todos esses pequenos momentos
eram como que combustível para mim, para a minha força, para a minha viagem. Foram esses momentos que me trouxeram também mais felicidade. Achas que esta viagem pode ser uma analogia para a tua própria vida? Tiraste lições desta viagem? Tu achas que pode te ajudar nos teus objetivos, nas tuas metas para a vida? Tu és um jovem. Penso que sim. Eu tinha aquela ideia que depois de fazer uma viagem desta magnitude eu vou chegar a Portugal uma pessoa diferente. Mas eu percebi que a vida não funciona assim, que nós não mudamos enquanto pessoa com uma viagem, ou com um livro, ou com uma experiência. Nós vamos mudando enquanto crescemos. E foi isso que eu notei ao longo desta viagem. Eu não mudei tanto como achava que iria mudar, mas foi sem dúvida uma experiência que me fez subir mais um degrau. E tenho a certeza que noutras experiências que venha a ter ao longo da minha vida, esta experiência em específico me trouxe ferramentas que eu vou poder utilizar e dessa forma vai ser muito mais fácil subir os próximos degraus. Muito bem. Certamente que encontrar pequenas alegrias, pequeninas razões para continuar a viagem, para manter a motivação e a alegria de viver, são muito importantes, não é? Nós temos, Filipe, esta filosofia de vida que procuramos promover neste programa, que é o New Start: nutrição, exercício, água, luz solar, temperança, o ar, o descanso, a confiança em Deus. O que é esta filosofia New Start representa para ti? O que é que te diz o New Start? Eu acho que é uma filosofia muito, muito certa. Eu até antes de ter conhecimento do vosso programa, da vossa filosofia, eu já defendia muitos desses aspectos e tentava incluí-los no maior equilíbrio possível na minha vida, para que pudesse ter realmente um estilo de vida mais saudável e por sua vez, ter uma vida melhor em todos os aspectos. E é algo que eu também tento transmitir às pessoas e acho que foi uma das grandes bênçãos que eu recebi com esta viagem, foi o número de pessoas que eu consegui atingir e que consegui partilhar esta história e que consegui de alguma forma inspirar para mudarem um pouco a sua vida e terem mais em conta estes aspectos que são tão importantes para realmente ter uma vida saudável. Muito bem. Filipe, tu estás de parabéns por esta grande experiência. Agora, volto à primeira pergunta. Tu disseste que uma das tuas motivações foi testar até que ponto uma alimentação como aquela que tu fazes. Tu és vegetariano há 8 anos, tu também és chefe de cozinha vegetariana, não é? E tu disseste que uma das tuas motivações era exatamente verificar se este regime alimentar é suficiente para te dar a endurance, a resistência, a força, a energia que uma pessoa precisa para fazer uma prova destas, para pedalar 4.000 quilómetros seguidos, não é? Eu estou extremamente curioso, estou quase a adivinhar o que é que me vais dizer, não é? Mas o que é que tu me dizes, finalmente? Qual é a conclusão a que chegaste depois desta viagem? A conclusão a que eu chego é que realmente esta dieta associada a um estilo de vida equilibrado e saudável, com exercício físico, muita água, exposição solar, tempo ao ar livre, é sem dúvida um melhor cocktail para um estilo de vida saudável. E eu achava que iria ser muito difícil para mim, porque não tinha preparação física para um evento desta magnitude. Nunca fui um desportista
desde a infância, por isso não tenho grande memória muscular nem coisa parecida. Mas o que é certo é que graças a esta dieta, penso eu, foi-me possível fazer esta viagem, chegar a Portugal sem grandes problemas físicos e, sinceramente, eu quando cheguei a Lisboa, grande parte de mim queria continuar e o meu físico estava preparado para continuar. Por isso eu fiquei muito admirado, achei impressionante como é que eu consegui pedalar durante 49 dias, com alguns dias de descanso pelo meio, a fazer uma média de 100 km por dia, e ao fim desse tempo todo eu não tinha dor nas pernas. A maior parte das pessoas, quando eu ia falando com eles, perguntavam: então como é que vão essas pernas? E a minha resposta era sempre a mesma: as pernas estão ótimas, porque eu raramente tive dores musculares. E penso que muito disso está associado à dieta que eu decidi ter na minha vida e que decidi adotar para fazer esta prova. Muito bem. Filipe, eu agradeço-te muito a tua participação, o teu testemunho, a tua experiência fantástica. Os meus parabéns, muito obrigado. E para quem que nos ouve, já sabe, se quiser fazer uma viagem de 4.000 quilómetros de bicicleta, é melhor tornar-se vegetariano como o Filipe. Muito obrigado também a si que nos ouviu e nos viu neste programa que é transmitido na Novo Tempo e também na RCS. Sabe que semanalmente aqui estamos, e se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, entre em contacto connosco para o telefone 933 93 9291 ou então para o e-mail programas@novotempo.pt. Tivemos hoje a presença aqui do Filipe numa conversa muito agradável sobre a sua experiência e queremos marcar encontro consigo num próximo programa para continuar a falar sobre saúde, sobre um estilo de vida saudável. Por isso, marcamos este encontro já no próximo domingo. Até lá, fique bem, tenha saúde e muito obrigado.